Olá, como vai? É um prazer muito grande estar com vocês novamente para o nosso Questão de Ordem. Hoje nós temos aqui na mesa o Guilherme Bastos, que é secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, que nos honrou aí aceitando esse convite para tratar do futuro da nossa agropecuária, as perspectivas para 2022. Guilherme, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço aí o convite, é uma honra. Bom, vamos começar sobre o tema que quem mexe no campo, trabalha, mora na roça, está preocupado, né? Olha para o céu e fala, quando vai vir a chuva? Eu imagino que para quem faz política agrícola, isso também dá uma certa preocupação. É tenso, eu diria que é tenso, mas enfim, isso faz... Todo ano é assim. Exatamente o que eu falo, e não tem uma safra igual a outra, né? Então você sempre tem alguma coisa que você vai ter que olhar exatamente as perspectivas, as expectativas climáticas e você aliar isso com o seu planejamento de plantio. A gente viu, acho que a última safra da soja, inclusive, que teve problemas no início, né? E resultou numa belíssima safra. Claro que ela impactou depois o plantio do milho segunda safra, mas a gente mostra que conseguindo fazer uma coordenação, a gente pode ter bons resultados. Então, na expectativa que temos aí do IMET, ele tem feito os prognósticos e tudo mais, mostra aí um outubro um pouco mais chuvoso, mas lembrando, a gente está num evento de laninha, então você tem alguma irregularidade de distribuição de chuvas. Então, é aquele negócio, você realmente tem que ter o seu serviço lá de informação climática para poder orientar suas atividades de plantio adequadamente. É claro que isso acontece todo ano, mas esse ano nós estamos vivendo uma das estiagens mais duras, né? De acordo com dados do próprio IMET mesmo, não se tinha uma seca tão grande nos últimos 90 anos. É claro que isso acaba afetando aí aquelas projeções, né? A gente viu uma pequena redução aí na estimativa da colheita de grãos, parece que agora está em 252 milhões, mas há uma projeção para o ano que vem, que seria novamente uma safra recorde. Seria novamente uma safra recorde. Da ordem de quase que 289 milhões de toneladas. E, de novo, se houver essa coordenação do clima com o progresso do plantio e quando as lavouras estarão estabelecidas, a gente pode chegar aos 300 milhões de toneladas, que é um número aí mágico que a ministra Tereza tem colocado. Eu diria que nós temos potencial produtivo para isso. A ministra é de uma região aqui do centro-oeste do Brasil, do Mato Grosso do Sul, mas tem ali o Mato Grosso, que é um dos maiores produtores de grãos do país, né? Soja, milho, algodão. Como é que está? Você está acompanhando de perto assim, a pluviometria dessas regiões? Nós já estamos agora no final de setembro, essa entrevista vai ao ar agora em outubro. Já está caindo os primeiros chuviscos, vamos dizer assim? Em algumas partes do centro-oeste já começa a cair, mas a gente ainda está, assim, de uma maneira geral, ainda com solo seco. Né? Mas é isso que eu falo, assim, acho que o produtor de soja já está acostumado, né, a viver essa expectativa do início do plantio. E a gente sabe, quer dizer, em termos aí de janela, o vazio aí terminou em meados de setembro, então a gente já está correndo um pouco contra o tempo. Mas é isso. Hoje eu acho que é interessante também observar, Valteno, o seguinte, a gente tem uma capacidade de maquinário, né, para o plantio muito grande. Então, a gente já viu no passado, né, como que os produtores conseguem muitas vezes compensar alguns atrasos. Então, é isso, é o que eu digo, são sempre fortes emoções no início do plantio e de uma safra, né, que realmente, no caso, somente falando aí de soja, ela está aí também traçando para ser a maior safra da história, acima de 140 milhões de toneladas, quase ou mais de 40 milhões de hectares plantados. Então, realmente, nós temos aí um desafio, aí, mas uma boa e promissora perspectiva aí para o setor. Como é que o governo está se preparando para essa safra 2021-2022? Queria que você falasse em função de recursos, disponibilidade de crédito e fazer uma comparação com o ano passado. Perfeito. Bom, crédito, esse ano a gente viu aí o anúncio do Plano Safra, né, que foi feito em junho, ele começou a vigorar a partir de 1º de julho e temos aí um resultado muito bom, recorde. A gente está falando aí de 64 bi que foram tomados de recursos aí nos primeiros 2 meses, entre julho e agosto. Vamos aguardar aqui o fim do mês para fazer aí a avaliação do primeiro trimestre.
Isso daí foi um acréscimo aí de 36% em relação ao ano passado. Então, e isso daí, quando a gente vai ver, ele está em todos os segmentos, no custeio, no investimento, na comercialização, e olhando nas faixas também que você atende, segundo as categorias de Pronaf, Pronamp, também muito fortes. Então, mostra um setor que veio, apesar do problema climático e tudo mais, de uma certa maneira capitalizado, né? E realmente entrando, a disponibilização a gente teve até um indício, uma sinalização de aumento na taxa de juros, em geral, comparado com o plano safra anterior, mas com a inflação que a gente tem indicada, a gente está falando que boa parte das linhas com juros negativos em termos reais. 64 bi, então. 64 bi nos isso em relação... Foi quanto? 30%? Isso daí foi em relação... 36% de crescimento em relação ao ano passado, né, em termos do ritmo das contratações. Quando você faz política agrícola, você destina esses recursos, você chega a fazer um zoneamento para poder saber para onde vai esses recursos? Como é que está distribuído mais ou menos por região e por cultura? Então, isso daí a gente faz existe uma série de processos, né, para a construção do Plano Safra, e você não faz uma orientação por região. Né? Na verdade, você disponibiliza isso, você tem um sistema financeiro como um todo que vai fazer essa distribuição, e isso vai depender muito da tomada, realmente da demanda aí nas regiões e como essas instituições financeiras estão fazendo a interlocução com os produtores. Né? E tivemos agora nesse Plano Safra, inclusive, uma abertura, né, da possibilidade de bancos, antes eram só os bancos oficiais, né? Passamos aí para o sistema cooperativo também, então realmente a gente deu uma abertura nesse leque. E temos aí, acho que, grandes desafios ainda para tentar fazer um plano cada vez mais inclusivo, né? Então as AgFintechs, a gente tem conversado com elas para ver como é que elas podem também auxiliar nesse processo de distribuição do crédito. Enfim, tem desafios interessantes aí pela frente. É claro, e um deles é exatamente a própria dívida, né? Que diante desses cenários, às vezes, climáticos assim adversos, como é que está feito isso? Essa dívida ela é toda securitizada? Quais são as garantias que o produtor tem que ter ou está tendo para poder fazer esses empréstimos? Essas renegociações elas estão previstas no Manual de Crédito Rural e aí exatamente é no caso a caso do produtor com as instituições financeiras, né? Eu acho que a gente teve aqui o caso mais emblemático do café com relação às geadas, que no caso tem um recurso próprio de um fundo setorial, Funcafé, né, que está exatamente nesse momento fazendo uma avaliação da Conab, junto com a Fundação Procafé, exatamente da extensão desses danos, para realmente poder fazer uma alocação. E muitas vezes é uma concessão que vai dar um tempo de carência para poder haver a recuperação, mas é isso. Então, de modo geral, hoje, no âmbito das negociações de dívidas, isso é feito no âmbito das instituições financeiras. E lembrando também que o governo hoje tem dado muita atenção, né, à questão do seguro rural. Então, a gente tem, com isso daí, o setor privado passa a ajudar muito, quer dizer, no caso dessas frustrações, ele acaba compartilhando, né, no pagamento aí, dessas sinistralidades, né, e isso ajuda muito a compor esse processo de negociação. Por isso é fundamental realmente a gente ter esse olhar com muita atenção ao programa de seguro rural do governo. O Banco do Brasil é o maior player ainda nessa história? Ainda é o maior player, tem a maior ramificação, então realmente é um parceiro, eu diria que do governo federal muito proativo. Agora tivemos no mês passado o lançamento lá de um programa do Banco do Brasil ampliando, né, as linhas de investimento para armazenamento, para a recuperação dos cafezais, né, para outras culturas que foram também afetadas pelas geadas, né, ali em agosto, finalzinho de julho e agosto. Então, enfim, é realmente ainda um grande parceiro do governo. Desses 34, quanto fica com ele, com o Banco do Brasil? Olha, assim, de cabeça... Mas é algo que representa que uns 80%, 90% por aí? Olha, não, menos tá? Um pouco. Menos um pouco. Mas ele ainda é o
mais forte em termos da concessão de crédito. E tem maior capilaridade, isso também é muito importante. A gente está falando de um país continental. Uma agência para todo canto, né? O produtor tem aquele orgulho. O Banco do Brasil é o parceiro do homem do campo. Exatamente. Agora, você estava falando aí da questão do café, mas do milho safrinha que houve essa perda, como é que está? Esses produtores, eles também estão pedindo esse seguro? Está se pagando esse prejuízo por causa desse tempo, da geada? Enfim, isso daí aí entra num processo da renegociação em termos de contrato, só para a gente lembrar, né, o milho segunda safra, né, ele já tem muitos contratos feitos antecipadamente com as trades, né, então isso acaba sendo uma renegociação até privada entre os produtores e quem concedeu essa contratação antecipada. Isso, pelo menos até agora, tem ocorrido, a gente não tem tido nenhuma notificação de nenhum problema com relação a essas renegociações. Secretário, eu sei que é um desejo da ministra e certamente de quem trabalha no setor ter uma previsibilidade maior com relação aos investimentos e a questão do próprio desenvolvimento da agropecuária. Então, a gente sempre fala, né, vivemos falando no plano plurianual. Quando é que chega um plano plurianual para nós? Olha, eu não posso dizer que isso está no forno, mas isso daí é uma das metas. Eu acho que a gente tem que lembrar o seguinte: nós tivemos um país aí, né, que a gente teve altas taxas de juros, né, uma imprevisibilidade, né? A gente está vivendo agora um surto inflacionário, mas não é só o Brasil, é o mundo todo. Inclusive inflação de alimentos. Inflação de alimentos, mas a inflação de custos, de uma forma geral. Né? Então, claro que tirando, acho que esse momento atípico, nós temos já condições de pensar, né, em algo mais de médio e longo prazo. Lembrar, quer dizer, nos próprios Estados Unidos eles fazem planos plurianuais, né, para o plano safra lá deles. Né? Então, isso aí eu acho que eu diria uma meta, pelo menos um desejo que a ministra Tereza gostaria de ter. Não sei se a gente consegue viabilizar, mas isso está no nosso to-do list, né? Nossa lista de prioridades. Eu sei que toda vez que chega ano pré-eleitoral, há sempre uma preocupação, porque os investidores, o mercado fica assim meio nervoso e é comum, é normal. Né? Vai ter eleição presidencial, e aí, como vai ser no futuro? Esses ingredientes, eles acabam, às vezes, criando uma certa insegurança. Mas a ministra está há 3 anos, né? Vai entrar para o 4º ano. Qual é a vantagem de se ter uma estabilidade na gestão? Eu acho que é total, né? A gente vê questão de continuidade, né? Tem muita coisa que você, quando chega, você tem que primeiro tomar ciência, né? E só para lembrar, a gente teve uma pandemia em 2020, onde foi, eu diria que um momento de apreensão muito grande, porque ela aconteceu em março, no pico da colheita da safra passada, né? Então, exatamente como é que ia ficar essa alocação, a parte da logística, ia conseguir escoar ou não essa produção toda. Então, eu diria que isso daí foi uma coisa. E aí, em 2021, quer dizer, é o momento de você tentar retomar os projetos e dar continuidade a eles. Então, acho que esse daí é o grande mérito de você realmente ter uma gestão mais alongada e tudo mais. Faz a diferença, né, para você poder concretizar projetos que foram iniciados, pelo menos na plataforma inicial do governo. Eu sei que você está há pouco tempo na Secretaria de Política Agrícola, mas você conhece o setor, passou aí, parece que pela Conab, então você tem aí visões de vários segmentos dentro do setor agropecuário. Essa questão mesmo do abastecimento. Durante a pandemia, o setor rural garantiu aos brasileiros a oferta de alimentos. Mas aí veio a inflação, que é essa coisa aí da oferta e da procura. Como é que se lida com isso? Às vezes o produtor rural acaba sendo assim, por que subiu tanto o preço da carne? Por que subiu tanto o preço do frango? Como é que você lida com isso? Você é cobrado também, assim, no dia a dia? Muito, né? A gente passa, por isso que a gente tem, quer dizer, uma das diretorias lá da Secretaria de Política Agrícola, diretoria de comercialização e abastecimento, né? Então, realmente você tem que ficar monitorando, né, essa questão da oferta e a questão do desabastecimento, eu diria entre aspas, porque o que a gente tem muitas vezes é uma escassez relativa comparada ao ano anterior.
né? Então, eu me lembro no caso do arroz, eu ainda estava na Conab, quando falava assim, está faltando arroz na prateleira. Claro, você tem aquela corrida, né? O que vai acontecer, então você há uma concentração, aparece na mídia, mas quando você faz o acompanhamento, eu me lembro na época, lá em agosto, que a gente foi considerando aquilo que tinha produzido, o que estava importando, o que estava exportando, a expectativa de consumo, em setembro, no final de agosto, tinham em torno de 4 milhões de toneladas. Então, não é que estava faltando arroz, a questão toda é que a indústria ela estava com pouco estoque. Ajustou-se um pouco mais. Ajustou-se um pouco mais. A gente reduziu, o que o governo fez? Reduziu, zerou a tarifa externa comum, a TEC, né? E com isso daí, claro, colocou uma limitação. Eu me lembro na época, eu falava, 400 mil toneladas é muito pouco, mas foi o suficiente para você poder dar um parâmetro de paridade de importação ali para o setor. Então, esse é o momento, o monitoramento do abastecimento é diuturno lá na Secretaria. O ministro da Economia tem falado que esse dólar está realmente alto, quer dizer, o Brasil está brigando dia e noite para poder passar a credibilidade, para poder a gente ter assim, um câmbio que seja mais favorável. Para o produtor rural, pode parecer no começo assim, uma maravilha, né? Você vender a soja, vender a carne a esse preço. Mas quando você vê insumos, né, de volta, tudo isso também dá o desequilíbrio. Vocês trabalham lá no Ministério com que perspectiva de câmbio para o ano que vem? Essa história do ingrediente eleitoral pode piorar um pouco esses cenários? O dólar vai continuar alto, consequentemente o preço da carne? O que você pode esperar desses setores? Bom, previsão de câmbio, você sabe que nem os economistas às vezes... Vai depender de mais coisa, que não é só o Brasil, né? Mas é isso, a gente realmente vai viver, claro, sempre um ano de eleições é um ano que gera mais instabilidade, com isso, eu diria, esse mercado cambial ele fica mais nervoso, mais volátil, né? Temos não só isso, mas a questão das cotações internacionais também. Né? Muitos dos nossos produtos, querendo ou não, a gente tem uma total ligação, né, da parte dos insumos que importamos, então está atrelado a dólar, né, e aqueles que nós exportamos também atrelados a dólar. Então, gera realmente essa conjunção do que a gente está falando aí de um aumento de preços, não só para o produto, mas como para o insumo também que vai ser utilizado. Então, eu acho que é um momento, inclusive, e aí assim, para o setor como um todo, que é isso, a gente tem que ser realmente muito... É um momento de você segurar os custos ao máximo, né? Porque isso não é uma questão localizada apenas no setor agropecuário. A gente vê que a economia como um todo ela tá sofrendo, né, com essas disrupções que aconteceram no ano passado, né, e que estão explodindo, quer dizer, elas estão se refletindo agora em aumentos de custos generalizados. Mas, assim, eu acho que é um momento realmente, mas os preços que estão recebendo bons, porque os preços internacionais altos, o câmbio também favorecendo, então você pelo menos mantém, eu diria, a rentabilidade, tenta preservar um pouco mais a rentabilidade do produtor. Mas, de novo, com esse cenário que a gente está falando de um câmbio que pode ainda estar muito volátil no ano que vem, mas a gente não sabe, né? Se você tem alguma acomodação nos preços internacionais, e lembrando que não é só o Brasil que está aumentando a oferta, muito provavelmente Estados Unidos aumentam também a oferta, então a gente realmente tem que segurar os custos ao máximo. Guilherme, voltando aqui para o nosso cenário mais de América do Sul, a gente sempre discute aí essa questão do Mercosul, a importância desses parceiros aqui para, enfim, para tudo que a gente necessita, sim, tanto do ponto de vista de importar, quanto para os países que consomem aquilo que a gente produz. A gente ficou meio preocupado com a Argentina, parece que a Argentina está dando uma melhorada, parece que o desempenho agora dos países, mais para o final do ano com a vacinação, é assim mesmo que se deve olhar, ou você tem alguma observação a fazer? Assim, os parceiros do Mercosul fundamentais, aí a gente pensa em produtos, né, que fazem parte aqui da nossos balanços de oferta e demanda, no caso de trigo, fundamental. O próprio arroz, ele vem do Mercosul, aquele arroz que precisa, aquele que acaba sendo importado, acaba vindo, né? Embora a gente tenha agora, a gente acabou gerando um excedente agora para esse ano, que tivemos uma safra maravilhosa de arroz. Talvez tenhamos uma próxima também, não com uma área tão grande, mas com índices de produtividade ainda altos.
Mas é isso, o Mercosul voltando, ele é fundamental aqui para nos atenuar. A parte do milho também, o milho, a necessidade de milho adicional vem do Paraguai, da própria Argentina. Então, enfim, a gente tem que olhar com muito carinho esse bloco, como a gente entendendo a questão do é quase um estoque regulador, né? Eu diria, a gente tem que olhar o abastecimento de uma forma geral, a gente tem que olhar os países vizinhos, porque eles acabam nos suprindo com algumas demandas pontuais quando a gente precisa aqui para a gente. Não sei se está feita a sua área também, mas essa questão aí, eu sei que lá tem a Secretaria de Defesa, né, Agropecuária e tudo mais, mas dentro dessa política agrícola maior, a gente passa um susto de vez em quando ali, foi esse negócio da carne louca, mas me parece que a gente continua como maior exportador de proteína animal e as nossas relações com a China, nosso maior comprador, tendem a melhorar. De vez em quando vem o susto da China também, pá. Mas como é que você está vendo o mercado asiático? Bom, o mercado asiático, eu diria, é o nosso principal player, né? Essa questão da carne louca, como você falou, foi notificada no início de setembro. A OIE falou assim, olha, ok, não tem problema nenhum, caso atípico. Infelizmente, os mercados ainda não voltaram a se abrir para a China, né? Então, isso é um processo que aí é a negociação intensa da nossa área internacional com a ministra. Né? E é isso, gente. Essas são relações comerciais, né? E relações comerciais com um trader milenar, né? Então, mas são grandes parceiros e a gente tem que... E eu acho que é por isso que é importante também, eu acho que para o setor, a gente sempre pensar na diversificação, né? A gente realmente tem que trabalhar sempre diversificação. E a gente sabe que isso é verdade também para o outro lado, né? O outro lado, ficar também nessa grande dependência do Brasil também não é bom. O caso de uma quebra, né, que a gente teve, como a gente teve com o milho segunda safra, muitas vezes coloca em risco uma série de compromissos e tudo mais. Então, a diversificação é bom para os dois lados. Não, para todo lado, inclusive no setor de energia que a gente está vivendo, esse drama, esse medo com a crise hídrica, de faltar energia. Então, isso porque a gente investiu só numa coisa, então agora precisa correr para diversificar a matriz energética, né? Imagina o campo precisa de energia elétrica, não dá para ficar sem esse potencial enorme que vem da irrigação. Irrigação, eu acho que a gente estamos lá desenvolvendo lá o nosso setor de agroenergia, está trabalhando um pouco essas fontes alternativas para a geração de energia elétrica, então você vai desde a questão do bagaço da cana, mas tem a questão do biogás e tudo mais. Então, a gente tem um potencial de gerar, né, esse adicional muito grande. A gente só precisa realmente começar a colocar isso em foco e trabalhar para que essas atividades aconteçam e a gente consiga exatamente minimizar esse risco todo. A gente está trabalhando aqui o Agro Mais, nosso questão de ordem, sempre debatendo, ouvindo aqui produtores, especialistas, administradores, gestores públicos, parlamentares que vêm cá para debater, né? Hoje nós tivemos aqui com o Guilherme Bastos, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, lá da Tereza Cristina. Eu gostaria que você aproveitasse esse tempo que a gente tem aí para poder fazer suas considerações finais e eu provocando, diria, onde é que a gente pode nadar mais de braçada, onde é que você pode dizer, olha, Valteno, esse ano a gente vai ficar de olho nesse setor porque é um desafio. Vamos embora aí. Aqui perfeito. A casa é sua. Então, tá bom, muito obrigado. Eu acho que a gente tem aqui como eu falei, a questão aqui do seguro, né? Como eu disse assim, a gente tem com o seguro privado, né, um parceiro para a gente poder dar sustentação para a condução da atividade. Se a gente não tiver esse instrumento, o que acontece? Exatamente essas dívidas, né, que vão sendo... Você estava perguntando de como é que estão as negociações de dívidas, tem muita coisa que está sendo paga com as indenizações do seguro. Né? Esse ano, tem aqui um número, já foram 2,5 bilhões de reais que foram pagos em indenização pelas seguradoras. Então, é um instrumento fundamental para você dar essa previsibilidade, essa sustentabilidade para a geração do setor. E hoje, o que mais afeta e que a gente precisa é que essas despesas com seguro para subvenção, para a gente dar esse apoio, esse estímulo, elas precisam ser despesas obrigatórias. A gente não pode ficar sujeito a cortes e tudo mais. Isso é uma questão de política estratégica, de segurança alimentar, inclusive, né, para o Brasil. Esse é um ponto. O outro ponto, a gente está falando aqui da dotação dos recursos de crédito, né? Como a gente viu aqui,
temos um avanço imenso, né? Um apetite enorme. Só que a gente sabe que o governo ele tem sua limitação para poder atender todo o setor. Eu me lembro a ministra Tereza falando, eu gostaria de ter dado mais, mas em função das restrições orçamentárias e tudo mais, a gente teve que ficar com um plano que, no ponto de vista, foi até muito aquém do que gostaríamos. Então, o que a gente precisa fazer? É ajudar a fomentar o setor privado, a ajudar exatamente a suplementar essa parte do crédito. Né? Então, a gente está fazendo exatamente trabalhos já juntos lá da Secretaria para a gente destravar, né, algumas questões que ainda estão lá no Manual de Crédito Rural, lá de 1965. Então, ele precisa ter uma modernizada, ele precisa ampliar o escopo das atividades. Né? Temos também a cédula de crédito do agronegócio para expandir a CPR, a lei do agro, tendo essa obrigatoriedade de registro aí das CPRs, já mostra um dado importantíssimo. Em um ano, o que tinha de estoque era em torno de 17 bi em julho de 2020. E agora, em julho, foram 69 bi de CPR registrada. Então, a gente consegue, com isso, dimensionar realmente a participação do setor privado e tentar buscar formas de fomentar a presença deles. E eu acho que assim a gente vai contribuir muito para o agronegócio aí para os próximos anos. Muito bem, foi a participação aqui do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos, aqui no Questão de Ordem. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu agradeço você também, que acompanhou de casa, né, a política agrícola brasileira, quais são os desafios, o que virá no futuro. Um grande abraço e nos encontramos na próxima semana.